Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo o que rola por aqui, acompanhar nossos episódios mais recentes e também as nossas novidades nas redes sociais. E faltam 4 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio, um dos momentos mais importantes e, por que não, preocupantes aí para grande parte dos estudantes brasileiros. As provas são divididas em 4 áreas de conhecimento: matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, que abrangem os conteúdos de química, física e biologia. Tem também ciências humanas e suas tecnologias com conteúdos de geografia, história, filosofia e sociologia, e linguagens, códigos e suas tecnologias, essa que inclui matérias de língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, artes, educação física e tecnologias da informação, além, é claro, da redação. Com o maior número de disciplinas, essa prova de linguagens e códigos e suas tecnologias é considerada muito extensa, por isso é preciso atenção redobrada dos estudantes. Mas e aí, como se preparar para essa etapa do Enem? De que forma os alunos podem se organizar durante a rotina de estudos? Bom, para tirar essas e outras dúvidas, eu converso agora com a Juliana Rettich, que está aqui ao meu lado. Ela é professora de redação e interpretação de texto no colégio e vestibular de A a Z. Bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você, Cristiano, tudo bem? Tudo certo, obrigado pela presença. Como eu falei aqui, é uma das provas, essa que normalmente os alunos já vão com um pouquinho de receio por ser considerada muito extensa, cansativa. Tem como se preparar para essa extensão toda da prova? Tem sim, Cristiano. Na verdade, como eu costumo falar até para os alunos, assim, o cansaço vem desde sábado, porque a prova de linguagem e de redação é no domingo, então eles já passaram por uma maratona no sábado, né, um teste de esforço. E aí, o ideal é assim, já que a prova de linguagem e suas tecnologias é uma prova que contempla aí a língua no seu uso, no seu contexto, né? O ideal para fazer a prova é muita atenção, o que dificulta um pouco porque eles já estão bem cansados. Mas para que eles possam ir um pouco mais seguros e preparados, eles podem ir fazendo as provas anteriores do Enem, porque eles vão inclusive conhecendo o perfil dessa prova, que é uma prova que desde que nasceu o Exame Nacional de Ensino Médio tem essa vocação para interdisciplinaridade, tem essa vocação para sair um pouco da disciplina no que tange só ao conteúdo, né? A gente costuma falar assim, as disciplinas, as nossas áreas de conhecimento na escola ainda são bastante conteudistas. Então, o Exame Nacional de Ensino Médio tenta trazer a disciplina para o seu contexto de uso, né? E aí a prova de linguagem não foge desse padrão. Tanto que para os alunos que vêm se preparando, e o ideal é se preparar com as provas passadas do Enem, já devem ter percebido que o Enem gosta de abordar, às vezes tem aquela coisa assim, os textos são muito longos. Os textos não são necessariamente longos. O que acontece é que antes de cada questão, a gente tem um texto, um fragmento textual. Para dar uma contextualizada no ponto que eles querem abordar. Exatamente, para dar uma contextualizada. E aí, assim, a dica principal que eu falo sempre é identificar, primeiramente, a que gênero textual pertence aquele fragmento. Aquele texto que está ali. Por exemplo, para os alunos que vêm fazendo as provas anteriores, a prova do ano passado não fugiu do perfil que geralmente o Enem cobra. Propagandas, campanhas, né, campanhas governamentais de vacina, no passado tinha de hepatite, né, propagandas em geral, fragmentos de textos informacionais, de textos mais informativos, e aí o aluno, sabendo já, pegou a prova, identificou qual é o gênero textual que pertence àquele texto, ele já sabe, assim, um pouco o que eu falo para os alunos também. Você já pode supor a pergunta que a banca vai fazer. Porque se você conhece o perfil da banca, você já sabe um pouco do que ela vai falar. Pegou uma propaganda, que aparece bastante propaganda, charge, aparece bastante no Enem. Texto híbrido, linguagem verbal, linguagem não verbal. A tendência dos nossos alunos é deixar a linguagem não verbal de lado, que é a imagem, e ele só se atém à linguagem verbal, é um erro, porque aquele texto ele é composto por essas duas linguagens, e a compreensão plena do texto, ela vai depender da atenção desses dois. Então, se tem uma ilustração composta com um texto, uma descrição abaixo, tem que tentar fazer essa compreensão do que a mensagem está sendo passada para esse aluno, né? Exatamente. Então, o que você está dizendo quando a gente fala, está lendo o enunciado de uma questão, algum texto de contextualização antes da questão final da prova, na verdade, entender a banca e tentar até metade ali do texto, o tom foi apontando para um lado, não vai destoar na segunda parte, é meio que tentar perceber essa mensagem, né, que está sendo apresentada ali. Exatamente. E uma outra característica do Enem, que o aluno já pode esperar,
é que a prova geralmente vai trabalhar com variação linguística e valorizar as variações linguísticas, até porque, né, assim, claramente a gente não tem um falar melhor do que o outro, né? A gente tem diferenças porque o Brasil é muito grande, né? A gente tem uma única língua, mas com variações linguísticas. Na prova do ano passado, por exemplo, tinha uma música e na música o aluno percebia pelos versos, você tem um texto que vai ter uma linguagem mais poética, ou seja, vai ser composto por figuras de linguagem, certamente, porque é próprio de textos mais literários, mais poéticos. Os versos da música eram todos formados por palavras, jeitos de falar, de um falar nordestino. E aí, se você se depara com um texto assim, certamente a banca vai perguntar sobre variação linguística, que foi a pergunta dela, né? Qual foi a lógica para aquelas palavras? Era alguma coisa do tipo sarto, vorto, né? Ou seja, era a mudança do L pelo R, que é típica de uma região do Brasil. Então, quando eu conheço o perfil da banca, eu consigo, inclusive, sabe, naquela dúvida entre marcar C e AD, eu já sei mais ou menos qual possivelmente a resposta, porque está mais de acordo com o perfil do Enem. Quer seguir mais ou menos uma lógica, então. Isso. Então, se há fumaça durante a questão, há fogo na resposta. Então, siga a intuição muitas vezes nesse sentido de estar percebendo aí que tem algum contexto sendo apontado durante a pergunta, vai ser essa a questão. Agora, você mencionou variação linguística. Isso pode causar muita confusão, inclusive já foi questão de polêmica aí em correções de redações, quando os alunos começam a utilizar palavras informais ou começam a utilizar abreviações que são próprias da linguagem da internet, de você mandar uma mensagem, fazer uma abreviação. Isso pode ou não pode? Em que contexto poderia ser incluída uma abreviação ou algum tipo de gíria numa redação, por exemplo, para o Enem? Ótima pergunta. Assim, o ideal é que o aluno não use gírias. O ideal é que ele não use abreviações. Por quê? A redação do Enem, ela é uma dissertação. E a dissertação é um texto que a gente diz que é um texto feito por um leitor universal. Então, o avaliador do seu texto, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ter religião, ele pode não ter religião, e por isso uma série de questões não podem aparecer no seu texto, porque aquele texto precisa convencer qualquer tipo de leitor. Quando a gente pensa numa realidade de Enem, a gente está falando de um exame nacional e esse exame, a avaliação se dá de que forma, né? A prova de um estado acaba indo para um avaliador de outro estado. Então não faz sentido, por exemplo, eu no Rio, usar uma gíria específica do Rio, porque o avaliador de outro estado não vai compreender. E além disso, a gíria não faz parte da norma padrão da língua. E a norma padrão da língua é pedida pelo enunciado do Enem. Então não cabe gíria. Agora, quando cabe gíria, vamos supor que o tema do Enem fale sobre as diferenças dos falares do nosso Brasil, que o texto do Enem, o tema do Enem vai abordar a peça para o aluno discorrer, né, dissertar sobre a mudança na língua, a língua como movimento social. Aí é óbvio que a gíria, ela vai inclusive entrar como um ponto de fundamentação do seu argumento. O que eu recomendo para o aluno? Ele não pode fazer itálico, né? Ele está escrevendo, então ele pode botar entre aspas, para ele mostrar para o avaliador que ele sabe que aquela expressão foge do padrão da norma culta e que ele está usando de acordo com a sua lógica argumentativa. Nesse caso, pode. Muito bem, então frisando aí, não use gírias ou abreviações, a não ser que a prova e a questão exija o uso desse tipo de possibilidades. Não esqueça isso, tente imaginar que você está escrevendo, bem colocado aqui pela Juliana, a questão da leitura de um leitor universal, que todo mundo tem que compreender o que você está escrevendo. A gente está quase chegando no fim do nosso tempo, eu queria uma dica sua em relação, a gente sabe que quem se prepara para o Enem não está sozinho, tem sempre a família, tem o pai, a mãe, os irmãos, e todo mundo faz muita pressão, tem muita cobrança em cima desse estudante. Sim. Como é que esse entorno, esse pessoal que também está acompanhando, está na torcida, pode ajudar e também não pressionar demais, pode tentar se moderar, e principalmente para essa prova que é tão importante, a redação, e que principalmente para muitos alunos ainda é um grande fantasma, né? Ótima pergunta também, né? Assim, como eu dou aula para o terceiro ano, eu vivo o dilema dos meus alunos do terceiro ano, porque eles ainda estão naquela fase mesmo de transição. Primeiro e segundo ano não teve tanta pressão em relação ao estudo e, de repente, a gente chega com uma carga muito grande de estudo para um aluno cujo pai também não está preparado para essa carga de estudo. Então, às vezes, é comum que o aluno reclame, por exemplo, que ele deixou de ir a uma festa da família para poder estudar e os pais não compreendem, olha isso. Como também, às vezes, a gente precisa falar para os pais, modere a saída do seu filho, ele não pode sair tantos finais de semana porque ele não vai conseguir dar conta de toda a matéria que cai. Mas um ponto que eu acho assim essencial é que o aluno, sobretudo ele com 16, 17, 18 anos, que ele consiga perceber que não é o fim da vida dele,
que se ele, por um acaso, neste ano não passar, né, ele está bem no início da sua formação, as derrotas elas fazem parte da vida, felizmente ou infelizmente, mas isso é um processo importante de formação do indivíduo, inclusive, que ele consiga lidar com os momentos de derrota. E aí os pais acabam sendo o refúgio maior, né? Se esse aluno não conseguiu ir bem, é no pai e na mãe que ele vai receber o colo. Importante os pais nunca rotularem o filho como fracassado, como aquele que não consegue, até mesmo como preguiçoso, né? Porque esses rótulos para a identidade do filho, eles são muito marcantes. Então, imagina, quando qualquer pessoa diz pra gente, faz alguma definição da gente, isso já nos marca, imagina quando essas pessoas são os nossos pais. Então, a importância dos pais nesse processo todo, aí é muito grande, né? Para incentivar, para compreender quando ele não vai a uma festa de família, mas também para puxar a orelha quando necessário e acompanhar a escola, o que a escola está dando, o que a escola está pedindo, para que os pais consigam também ter esse discurso que seja junto com o nosso discurso do professor em sala, né? Enfim. Muito bacana. Então, claro que você não vai entrar para a batalha aí pensando que pode perder, mas caso aí não passe, enfim, há sempre uma outra oportunidade, nem tem todo ano, vestibular também, então não é o fim do mundo, importante ressaltar isso aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar 2 sites na internet para você de casa buscar outras informações. Você pode acessar aí o de aaz.com.br, Colégio Vestibular, representado aqui no estúdio pela Juliana. Você pode ter muitas informações, inclusive aqui, ó, manual de estudo, importantíssimo aí para esse momento de preparação para as provas. E também todas as informações oficiais sobre o Enem você encontra no site oficial do enem.inep.gov.br. Provas em 5 e 6 de novembro, ainda dá tempo aí de você chegar afiadíssimo para essas provas e, quem sabe, garantir a sua vaga em uma grande universidade no Brasil. Bom, Juliana Rettich, muito obrigado pela presença, um prazer conversar com você. Prazer. Valeu. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui ainda falando sobre educação, sobre a importância de alguns indicadores educacionais para o aprimoramento de políticas públicas. Então, não perca essa discussão, a gente já volta com Conexão Futura. Até já.